Ele estava morrendo na porta da venda quando ela apareceu. E naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquele encontro mudaria tudo para sempre. Você consegue imaginar viver tão sozinho que esquecer de comer por dias parece normal? Tão rejeitada pela própria família que dormir em um quarto de caridade se torna seu único lar? Mas essa história aconteceu no interior do Paraná, em março de 1928, quando o destino decidiu que dois corações partidos precisavam se encontrar. Se você está assistindo essa história agora, deixe nos comentários de onde você está assistindo, qual seu nome e sua idade. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias de superação e amor verdadeiro. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. A febre começou numa quinta-feira de manhã, mas Valentim Nogueira ignorou. Ele tinha 38 anos e há 3 vivia como se já estivesse morto. O sol ainda estava baixo quando ele sentiu o calafrio percorrer as costas, aquela sensação de gelo nos ossos, mesmo com o calor de março pesando no ar. Passou a mão pelo rosto e encontrou a pele quente, úmida de suor frio. Mas havia trabalho a fazer. Sempre havia trabalho a fazer. Valentim era um homem alto, de ombros largos, que carregavam mais peso do que só o trabalho da terra. Seus cabelos castanho escuros tinham fios grisalhos nas têmporas, marcas que não estavam lá 3 anos atrás. As mãos grandes e calejadas seguravam a enxada com força automática, movimentos que o corpo conhecia sem precisar pensar. Mas eram os olhos que contavam a verdadeira história. Olhos castanhos que um dia brilharam de alegria, agora pareciam 2 poços fundos, vazios, sem luz. O sítio ficava a 2 léguas da vila de Santa Vitória, um pedaço de terra boa com casa de madeira pintada de branco, que já foi bonita. A tinta descascava nas paredes. O jardim que Lucinda cuidava com tanto carinho virou mato. As cortinas de renda que ela bordou durante meses estavam encardidas, rasgadas em alguns pontos. A cozinha onde ela cantava enquanto preparava o almoço agora acumulava louça suja por dias. Valentim entrava e saía da casa como um fantasma, comendo pouco, dormindo menos ainda, vivendo apenas para o trabalho que o mantinha ocupado o suficiente para não pensar. Mas pensar era inevitável, especialmente de madrugada, quando o silêncio da casa gritava a ausência dela. Lucinda tinha 23 anos quando morreu. Cabelos negros que caíam em ondas pelas costas, riso fácil que enchia a casa de alegria, mãos pequenas, mas fortes, que trabalhavam ao lado dele desde o amanhecer até o anoitecer. Eles se casaram quando ela tinha 19 anos, ele tinha 35. A diferença de idade nunca importou. Eles se entendiam sem precisar de muitas palavras. Ela completava suas frases. Ele sabia quando ela estava triste só pelo jeito que mexia o café. O casamento deles foi o tipo de união que as pessoas da vila comentavam com inveja disfarçada de admiração. Ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela sorria para ele de um jeito que deixava claro que tinha certeza de ter escolhido o homem certo. Nos primeiros anos, a casa respirava felicidade. Valentim acordava antes do sol, só para ver ela dormir por mais alguns minutos. Lucinda preparava os pratos favoritos dele, mesmo quando estava cansada. Quando descobriram que ela estava esperando, a alegria foi tão grande que Valentim reformou a casa inteira. Pintou as paredes, consertou o telhado, construiu um berço de madeira de lei com as próprias mãos. Lucinda costurava roupinhas pequenas durante as tardes, cantarolando baixinho. Eles passavam as noites fazendo planos, escolhendo nomes, imaginando o futuro. Mas o futuro que eles sonharam nunca chegou. Foi numa manhã de abril, 3 anos atrás. A parteira foi chamada às pressas, quando as dores começaram. Valentim ficou do lado de fora da casa, andando de um lado para o outro.
o coração disparado cada vez que ouvia um gemido de dor vindo de dentro. As horas passaram devagar, torturantes. Dona Pureza, a vizinha mais próxima, chegou para ajudar. O sol estava alto quando tudo ficou silencioso. Silencioso demais. A parteira saiu com o rosto pálido. Não precisou dizer nada. Valentim soube antes de ela abrir a boca. Ele entrou no quarto e encontrou Lucinda deitada na cama, pálida como a lua, os cabelos negros espalhados no travesseiro. Parecia que estava dormindo, mas não estava. Ela tinha perdido muito sangue. A parteira tentou de tudo, mas não foi suficiente. Valentim segurou a mão dela, ainda morna, e algo dentro dele morreu junto. Não chorou no enterro. Não chorou nos dias seguintes. Simplesmente parou de viver de verdade. Continuou acordando, trabalhando, comendo o mínimo necessário para não desmaiar. Mas era um homem oco, vazio, uma casca sem alma. Os vizinhos tentaram ajudar no começo. Dona Pureza levava comida, Padre Inácio vinha conversar, alguns homens da vila ofereciam companhia. Valentim agradecia com educação fria e fechava a porta. Parou de ir à vila para as festas. Parou de ir à missa aos domingos. Parou de conversar além do estritamente necessário. Quando precisava ir à venda comprar mantimentos, fazia isso rápido, sem olhar nos olhos de ninguém, sem parar para as conversas que antes gostava. As pessoas pararam de tentar. É difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Valentim virou o viúvo solitário, aquele homem de quem todos sentiam pena, mas ninguém sabia como alcançar. Algumas viúvas da região tentaram se aproximar com o tempo, levando bolos, oferecendo ajuda com a casa. Ele agradecia e dispensava. Não queria companhia. Não queria ninguém. Queria Lucinda, e como não podia tê-la, preferia o vazio. A febre que começou naquela quinta-feira foi piorando durante o dia. Valentim ignorou, teimoso, trabalhando sob o sol forte de março. Capinou a roça de milho, consertou a cerca dos fundos, alimentou as galinhas. Quando o sol começou a descer, ele cambaleou. A vista escureceu por um momento. Segurou no mourão da cerca, respirou fundo, esperou passar. Não passou. Na sexta-feira de manhã, ele mal conseguiu sair da cama. O corpo doía inteiro, como se tivesse apanhado. A cabeça latejava. A boca estava seca, a língua parecendo lixa. Mesmo assim, se arrastou até a cozinha, bebeu água direto da caneca, comeu um pedaço de pão duro. Tentou trabalhar, mas desistiu depois de uma hora. Voltou para casa, deitou na rede do alpendre, dormiu um sono agitado, cheio de sonhos confusos. No sábado, ele sabia que precisava ir à vila buscar remédio. A febre estava alta, ele suava e tremia ao mesmo tempo, o corpo queimando por dentro. Preparou o cavalo com dificuldade, montou segurando firme na sela para não cair. O trajeto de 2 léguas que normalmente levava 40 minutos pareceu durar uma eternidade. Ele segurava as rédeas com força, a vista embaçada, o mundo girando ao redor. Santa Vitória era uma vila pequena com rua principal de terra batida ladeada por casas de madeira e algumas poucas de tijolo. A igreja ficava no centro, imponente com suas paredes brancas e torre com sino de bronze. Do outro lado da praça estava a venda do seu Genaro, onde os homens se reuniam para jogar dominó e as mulheres compravam tecidos e mantimentos. Tinha também o correio, a escola pequena com uma sala só, e mais adiante a casa do delegado. Valentim desceu do cavalo na frente da venda com dificuldade. As pernas fraquejaram. Ele segurou no batente da porta, respirou fundo tentando controlar a tontura. Seu Genaro estava atrás do balcão, organizando latas de conserva. "Preciso de remédio para febre", disse Valentim com voz rouca. A garganta doía ao falar. Seu Genaro olhou para ele e franziu a testa preocupado. "Você está com uma cara péssima, Valentim. Essa febre está há quantos dias?" "3", respondeu ele. "Talvez 4."
O vendeiro balançou a cabeça desaprovando e foi buscar o vidro de quinino no armário dos fundos. Valentim segurou no balcão, as mãos tremendo. O chão parecia se mover sob seus pés. Uma onda de calor subiu pelo corpo, seguida por frio intenso. Ele piscou, tentando focar a visão que embaçava cada vez mais. Seu Genaro voltou com o remédio e parou no meio do caminho. "Valentim!" chamou com voz alarmada. Mas Valentim não respondeu. O mundo girou violentamente, as paredes da venda se inclinaram e a escuridão o engoliu. Ele caiu pesado no chão de tábuas, o som do corpo batendo ecoando na venda vazia. Naquele exato momento, do outro lado da praça, Cecília Tavares caminhava em direção à igreja com um embrulho de tecido debaixo do braço. Ela tinha 27 anos, mas carregava o peso de quem viveu muito mais. Seus cabelos castanhos estavam presos em coque apertado na nuca. Alguns fios rebeldes escapando ao redor do rosto de traços delicados. Os olhos verdes, que podiam ser bonitos se tivessem permissão para brilhar, estavam cansados. A pele clara tinha a palidez de quem passa dias inteiros costurando em quartos sem janela. O vestido que ela usava era simples, de algodão azul marinho já desbotado de tanto lavar, remendado nos cotovelos com capricho para os remendos não aparecerem muito. Os sapatos estavam gastos, mas limpos. Tudo nela era assim, pobre, mas digno, simples, mas cuidado. Porque Cecília tinha orgulho, mesmo quando o mundo conspirava para tirar até isso dela. Ela nasceu em Santa Vitória, filha de Custódio Tavares, dono de uma das maiores fazendas da região. A família Tavares era tradicional, respeitada, temida. O pai era homem de pulso firme que construiu fortuna com café e gado, que ia à missa todos os domingos na primeira fila, que doava para as obras da igreja e esperava reverência em troca. A mãe, Eulália, morreu quando Cecília tinha 15 anos, levada por pneumonia num inverno rigoroso. Cecília cresceu sabendo bordar, costurar, cozinhar, todas as prendas que uma moça de família devia ter. Era inteligente, aprendeu a ler e escrever com facilidade, gostava de livros que o padre emprestava. Mas inteligência em mulher era vista com desconfiança. O pai dizia que mulher que pensa demais arruma confusão. Ela tinha 2 irmãos mais velhos, Augusto e Felício, que herdaram a dureza do pai sem herdar o senso de justiça. Eles tratavam Cecília como propriedade da família, algo a ser negociado quando chegasse a hora certa. E a hora certa, segundo eles, chegou quando ela completou 25 anos. Foi o próprio pai quem anunciou durante o jantar, a voz firme, sem espaço para discussão. Acertei seu casamento com o Major Olímpio Mendes. Ele é viúvo, tem posses, vai te dar vida confortável. O casamento é mês que vem. Cecília sentiu o sangue gelar. Major Olímpio tinha 58 anos. Era viúvo pela 3ª vez. Tinha fama de homem violento que batia nas esposas. As 2 primeiras tinham morrido em circunstâncias que as pessoas comentavam em sussurros. A 3ª fugiu de volta para a família e nunca mais se casou. Não vou casar com ele, Cecília disse, a voz firme apesar do medo. O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. Custódio levantou os olhos devagar, o garfo parado no ar. Como disse? Eu disse que não vou casar com o Major Olímpio, ela repetiu, as mãos tremendo debaixo da mesa, mas o olhar firme. Ele é um homem ruim, todo mundo sabe. A mão do pai bateu na mesa com tanta força que os pratos pularam. Você não tem escolha, bradou ele, a voz trovejando pela sala. Eu sou seu pai e decidi seu futuro. Você vai casar e acabou. Mas Cecília não cedeu. Pela primeira vez na vida, ela enfrentou o pai. Não vou, repetiu. Pode fazer o que quiser, mas não vou casar com aquele homem. O que se seguiu foi uma semana de inferno. O pai tentou convencimento, depois ameaças, depois castigos. Trancou ela no quarto. Proibiu comida.
Nada funcionou. Cecília, pela primeira vez, descobriu que tinha espinha dorsal de aço. Preferia morrer de fome a casar com um homem que ela sabia que ia destruí-la. Quando o pai percebeu que ela não ia ceder, a decisão foi rápida e brutal. Se você não quer ser parte desta família, então saia. Pegue suas coisas e vá embora. Você está morta para nós. Cecília foi expulsa de casa numa manhã fria de junho, há 2 anos. Levou uma mala com algumas roupas, um pouco de dinheiro que tinha guardado e a máquina de costura que era da mãe. Os irmãos não disseram uma palavra. O pai não olhou para trás. A casa que era dela a vida toda fechou a porta e Cecília se viu sozinha no mundo com 25 anos. Padre Inácio foi quem a acolheu. Ofereceu o quarto pequeno nos fundos da casa paroquial, um espaço úmido e escuro que servia para guardar coisas da igreja. Cecília transformou aquilo em lar. Limpou cada canto, caiu as paredes com o pouco dinheiro que tinha, pendurou cortina na janela minúscula, instalou a máquina de costura e começou a trabalhar. No começo, foi difícil. As mulheres da vila olhavam para ela com um misto de pena e julgamento. A filha rebelde dos Tavares, a moça que desafiou o pai e foi expulsa. Algumas tinham compaixão, mas não demonstravam por medo de desagradar Custódio, que tinha poder na região. Outras simplesmente a evitavam, como se rebeldia fosse doença contagiosa. Mas Cecília costurava bem. Muito bem. Aos poucos, algumas mulheres começaram a encomendar remendos, depois vestidos simples, depois enxovais. Ela cobrava pouco, trabalhava com capricho, entregava no prazo. A reputação de costureira competente cresceu devagar, mas cresceu. Não era vida fácil. O dinheiro que ganhava mal dava para comida e tecidos, mas era vida livre, e isso valia mais do que conforto. Ainda assim, a solidão pesava. Cecília morava sozinha, comia sozinha, trabalhava sozinha. As outras moças da vila tinham família, noivos, amigas. Ela tinha a máquina de costura e o quarto nos fundos da igreja. Nas noites frias, deitada no colchão fino, ela às vezes se perguntava se tinha feito a escolha certa. Se não teria sido mais fácil aceitar o casamento, viver na mentira, ter pelo menos o conforto material. Mas então lembrava do olhar frio do Major Olímpio, das histórias que ouviu sobre ele, e sabia que tinha escolhido bem. Preferia ser livre e pobre do que prisioneira em gaiola de ouro. Essa certeza era o que a mantinha de pé. Naquele sábado de março, Cecília voltava da casa de Dona Maristela, que tinha encomendado vestido novo para o batizado do neto. O pagamento tinha sido bom, 5.000 réis, dinheiro suficiente para comprar tecido novo e ter comida pela semana toda. Ela atravessava a praça pensando em parar na venda para comprar linha, quando ouviu o grito. Seu Genaro estava na porta da venda, acenando desesperado. "Alguém ajuda! Um homem desmaiou aqui!" Cecília não pensou 2 vezes. Largou o embrulho no chão e correu. Alguns homens que estavam na praça também se aproximaram. Quando ela entrou na venda, viu Valentim caído no chão, inconsciente, o rosto vermelho de febre, o corpo encharcado de suor. "Ele precisa de água e compressas frias", Cecília disse com voz firme, ajoelhando ao lado dele. "Quanto tempo ele está assim?" "Acabou de cair", seu Genaro respondeu, as mãos tremendo. "Ele veio buscar remédio para a febre. Eu fui buscar e quando voltei ele caiu." Cecília colocou a mão na testa de Valentim e sentiu o calor intenso. A febre estava altíssima, perigosa. "Precisamos levá-lo para algum lugar onde possa descansar", ela disse olhando ao redor. "Alguém conhece ele?" "É o Valentim Nogueira", disse um dos homens. "Viúvo que mora no sítio lá para as bandas do córrego. Vive sozinho. Não tem ninguém para cuidar dele." Cecília olhou para o homem inconsciente no chão e algo se mexeu dentro do peito dela. Ela conhecia a solidão, conhecia o que era não ter ninguém.
e não ia deixar alguém morrer por falta de cuidado. Levem ele para a casa paroquial, ela decidiu. Eu cuido dele. Houve murmúrios entre os homens. Moça solteira cuidando de homem sozinho. Não era apropriado, mas Cecília os ignorou. Vão buscar o padre Inácio, pediu. E alguém traga água fresca e panos limpos. Os homens carregaram Valentim para a casa paroquial. Cecília preparou um catre na sala, instruiu onde colocá-lo. Padre Inácio chegou preocupado, franzindo a testa ao ver a situação, mas não disse nada. Conhecia Cecília bem o suficiente para saber que quando ela decidia algo, era inútil argumentar. Durante 3 dias, Cecília cuidou de Valentim com dedicação que surpreendeu até ela mesma. Trocava as compressas frias na testa dele a cada hora. Fazia chá de ervas que ajudavam a baixar febre, limpava o suor, molhava os lábios ressecados com água. Dormiu na cadeira ao lado dele, acordando a cada ruído, atenta a qualquer mudança. Valentim delirava na febre. Chamava por Lucinda, sussurrava palavras sem sentido, se debatia às vezes. Cecília segurava a mão dele, falava baixinho, dizendo que estava tudo bem, que ele ia ficar bom. Não sabia se ele ouvia, mas continuava falando mesmo assim. Na tarde do 3º dia, a febre finalmente cedeu. Valentim abriu os olhos devagar, a visão embaçada, confuso. Ele piscou tentando focar, e a primeira coisa que viu foi o rosto de Cecília inclinado sobre ele, os olhos verdes cheios de preocupação e cansaço. "Onde eu estou?" ele perguntou com voz fraca, rouca de dias sem usar. "Na casa paroquial." Cecília respondeu, um sorriso pequeno de alívio aparecendo no rosto. "Você desmaiou na venda. Trouxemos você para cá." Valentim tentou sentar, mas o corpo estava fraco. Cecília colocou a mão no ombro dele gentilmente. "Devagar. Você esteve com febre alta por 3 dias. Precisa descansar." Ele a olhou com mais atenção. "Quem é você?" "Meu nome é Cecília Tavares. Eu cuidei de você." "Por quê?" Ele perguntou genuinamente confuso. "Não me conhece." Cecília hesitou. "Boa pergunta. Por que tinha se importado tanto? Por que tinha passado 3 dias sem dormir cuidando de um estranho?" "Porque ninguém devia ficar sozinho quando está doente," ela finalmente disse. "E porque eu sei como é não ter ninguém." Algo no jeito que ela disse aquilo, na tristeza que passou rápida pelos olhos verdes dela, tocou Valentim de um jeito que ele não sentia há 3 anos. Pela primeira vez desde que Lucinda morreu, ele olhou para outra pessoa e realmente viu. Viu uma mulher cansada, mas forte. Sozinha, mas resistindo. Triste, mas gentil. "Obrigado," ele disse. E significava mais do que só agradecimento pelos cuidados. Cecília assentiu. "Vou buscar um caldo para você. Precisa comer." Ela saiu da sala e Valentim ficou deitado, olhando para o teto. O corpo estava fraco, mas a mente estava clara pela primeira vez em dias. Ele pensou na mulher de olhos verdes que cuidou dele. Pensou no jeito gentil, mas firme que ela tinha. Pensou em como há 3 anos ele teria ignorado isso tudo. Mas agora, naquele momento frágil de quase morte e recuperação, algo tinha rachado na parede que ele construiu ao redor do coração. Nos 2 dias seguintes, enquanto Valentim recuperava as forças, eles conversaram. No começo, apenas pequenas trocas, informações básicas. Ele contou que era viúvo, que morava sozinho no sítio. Ela contou que costurava, que morava no quarto da igreja. Nenhum dos dois entrou em detalhes dolorosos. Não ainda, mas havia algo na presença dela que acalmava Valentim. Cecília não tinha pena dele, não fazia perguntas desconfortáveis. Simplesmente estava ali, cuidando, conversando quando ele queria conversar, ficando em silêncio confortável quando ele preferia silêncio. E havia algo na presença dele que confortava Cecília. Valentim não a julgava. Não perguntou por que ela morava na igreja, por que estava sozinha.
apenas aceitava, agradecia os cuidados com sinceridade que não parecia forçada. Na manhã em que Valentim disse que já estava bem o suficiente para voltar para casa, os dois estavam no pequeno jardim dos fundos da igreja. O sol de março estava morno, agradável. Cecília tinha trazido chá e pão com geleia. Sua casa no sítio, Valentim começou hesitante. Deve estar difícil de cuidar sozinho. Cecília olhou para ele curiosa. Está, ele admitiu. Eu não tenho jeito para essas coisas. A casa está abandonada. Eu só trabalho e durmo. Ela assentiu, entendendo. Via que ele era homem destroçado pela perda, vivendo no automático. Conhecia o tipo de vazio que ele carregava. Talvez não do mesmo tipo que o dela, mas vazio do mesmo jeito. Eu estava pensando, Valentim continuou, as palavras saindo devagar como se ele estivesse testando cada uma. Se você não gostaria de trabalhar no sítio, como governanta, cuidar da casa, fazer as refeições, eu pagaria. E você teria quarto próprio, comida, conforto melhor do que... Ele gesticulou vagamente em direção ao quarto pequeno e escuro onde ela morava. Cecília ficou em silêncio por um longo momento. A proposta era tentadora. Viver em sítio com espaço, ar fresco, trabalho digno. Mas ela também sabia o que isso significaria. Mulher solteira morando com homem viúvo. As línguas da vila iam se soltar. Já falavam dela, imagina com mais esse motivo. Mas então ela olhou para o quarto escuro nos fundos da igreja, onde mal cabia a máquina de costura. Olhou para as mãos calejadas de tanto trabalhar. Pensou nas noites solitárias, na vida que era apenas sobrevivência. E tomou a decisão. Eu aceito, ela disse. Valentim soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Quando puder começar? Amanhã, se quiser. Amanhã, então. Eles se olharam por um momento longo e algo passou entre eles. Não era amor, ainda não. Era reconhecimento. Dois náufragos que encontraram tábua de salvação um no outro. Dois solitários que talvez não precisassem estar tão sozinhos assim. No dia seguinte, Cecília arrumou suas poucas coisas numa mala. Agradeceu o padre Inácio, que a olhou com preocupação, mas disse apenas que ela sempre seria bem-vinda se precisasse voltar. Ela subiu na carroça de Valentim com a mala e a máquina de costura, e eles seguiram pela estrada de terra em direção ao sítio. A casa que ela encontrou era pior do que imaginava. Bonita por fora, mas completamente abandonada por dentro. Louça empilhada suja na pia, roupas espalhadas, poeira grossa em cada superfície, teias de aranha nos cantos, o jardim da frente completamente tomado por mato. Era a casa de alguém que tinha desistido de viver. Cecília não disse nada. Apenas arregaçou as mangas do vestido e começou a trabalhar. Valentim mostrou o quarto que seria dela, um cômodo simples, mas espaçoso, com cama de ferro e guarda-roupa de madeira. Tinha janela grande que dava para o pomar dos fundos. Luz natural entrava generosa. Era palácio comparado ao quarto da igreja. Vou deixar você se acomodar, Valentim disse na porta. Se precisar de alguma coisa, eu estarei na roça. Ele saiu e Cecília ficou sozinha no quarto. Colocou a mala na cama, caminhou até a janela, olhou para o pomar. Pereiras carregadas de frutas, pés de jabuticaba, canteiro de flores que já foi bonito e podia ser bonito de novo. Respirou fundo o ar fresco que cheirava a terra molhada e mato. Pela primeira vez em 2 anos, ela sentiu algo que tinha esquecido o nome. Levou um momento para reconhecer. Esperança, pequena, frágil, mas ali. Nos dias que se seguiram, Cecília transformou a casa. Limpou cada canto, lavou cortinas, organizou a cozinha, cortou o mato do jardim. Cozinhava refeições que Valentim comia em silêncio, mas ela percebia que ele comia tudo, diferente de antes, quando ele mal tocava na comida. Deixava flores frescas na mesa da cozinha.
Abria as janelas para o sol entrar. A casa começou a respirar de novo. E Valentim começou a perceber mudanças em si mesmo. Ele esperava ansioso a hora do almoço, não pela comida, mas pela companhia. Cecília contava pequenas histórias enquanto eles comiam, nada profundo, apenas pequenas observações sobre o dia, sobre os pássaros que viu, sobre a receita que tinha aprendido com a mãe. Valentim ouvia, e às vezes até sorria. Pequenos sorrisos, mas eram sorrisos. Uma tarde, ele estava consertando a cerca quando a chuva chegou de repente, daqueles temporais de verão. Valentim correu para a casa encharcado, e Cecília já estava esperando com toalha e chá quente. Ela tinha preparado biscoitos. Eles sentaram na cozinha, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco, bebendo chá, comendo biscoitos ainda mornos. "Você é boa nisso", Valentim disse de repente. "Boa em quê?" Cecília perguntou. "Em fazer uma casa parecer lar." Ela olhou para ele surpresa. Era o comentário mais pessoal que ele tinha feito desde que ela chegou. "Obrigada", respondeu baixinho. Fazia tempo que não tinha esse sentimento. Ele continuou. E havia dor na voz, mas também algo mais. "De que tem alguém aqui, de que não estou só." Cecília sentiu o coração apertar. "Eu sei como é", disse suavemente. "A solidão. Tem noites que ela pesa tanto que mal conseguimos respirar." Valentim a olhou nos olhos, realmente olhou, e viu ali a mesma dor que ele carregava. Diferentes razões, mesmo resultado. Duas pessoas sozinhas no mundo. "Por que você vive sozinha?" ele perguntou. "Você é jovem, bonita, trabalha bem. Devia ter família, marido." Cecília hesitou. Ninguém tinha perguntado aquilo diretamente. "Eu tenho família", disse finalmente. "Mas eles não me querem mais." E devagar, com a chuva caindo lá fora e o chá esfriando nas canecas, ela contou. Contou sobre o casamento arranjado, sobre a recusa, sobre a expulsão. Valentim ouvia em silêncio, a mandíbula ficando tensa quando ela descreveu o Major Olímpio, os olhos escurecendo de raiva quando ela contou como o pai a expulsou de casa. "Você fez a escolha certa", ele disse quando ela terminou. "Foi corajoso. A maioria teria cedido. Não sei se foi coragem ou teimosia", Cecília disse com um riso pequeno sem alegria. "Tem diferença?" Valentim perguntou, e havia pequeno sorriso nos lábios dele. Foi a primeira vez que ela viu ele sorrir de verdade. Mudava o rosto inteiro, fazia os olhos brilharem um pouco, fazia ele parecer mais novo, menos destroçado. "E você?" Cecília se atreveu a perguntar. "Como perdeu sua esposa?" O sorriso desapareceu, mas ele não desviou o olhar. "Complicações no parto", disse simplesmente. "Há 3 anos. Ela se chamava Lucinda." "Sinto muito", Cecília disse, e era sincero. "Eu também." Valentim olhou para a janela onde a chuva escorria. "Eu parei de viver quando ela morreu. Só existia, mas não vivia." "E agora?" ela perguntou baixinho. Ele olhou para ela. "Agora? Não sei. Mas está menos difícil acordar de manhã." Eles ficaram em silêncio, mas era silêncio confortável. 2 corações feridos compartilhando dor sem julgamento, sem expectativas. Apenas entendimento. A chuva passou. O sol voltou, iluminando a cozinha limpa que cheirava a biscoitos recém-assados. Valentim voltou para o trabalho na roça. Cecília voltou para seus afazeres na casa. Mas algo tinha mudado entre eles. Uma porta tinha se aberto. Só uma fresta, mas o suficiente para a luz começar a passar. Os dias foram se passando e virando semanas. A rotina se estabeleceu. Valentim acordava cedo. Cecília já estava na cozinha preparando café. Eles tomavam café juntos, às vezes conversando, às vezes em silêncio. Ele ia para a roça, ela cuidava da casa. Almoçavam juntos. Tardes ele trabalhava, ela costurava na varanda. Jantavam juntos. Noites ele lia jornal velho, ela bordava, às vezes conversavam. Eram pequenos momentos.
ele ensinando ela a reconhecer quando o milho estava no ponto de colher, ela mostrando como fazer o pão que ele gostava tanto. Ele trazendo flores do mato para ela colocar na mesa, ela remendando a camisa favorita dele com capricho. Um dia, Valentim estava ensinando ela a plantar tomates na horta. Ficou atrás dela, mostrando como fazer a cova na profundidade certa. As mãos dele guiaram as dela na terra. Foi um momento breve, simples, mas ambos sentiram. A eletricidade pequena do toque. O calor que não era só do sol. O coração acelerando sem motivo aparente. Eles se afastaram rapidamente, constrangidos. Mas a semente tinha sido plantada, e não era só de tomate. Outra noite, Cecília não conseguia dormir. Desceu para a cozinha buscar água e encontrou Valentim sentado no escuro da varanda, olhando para o céu estrelado. "Posso fazer companhia?" Ela perguntou baixinho. "Por favor," ele respondeu. Ela sentou na cadeira ao lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas olhando as estrelas. Finalmente Valentim falou. "Eu costumava sentar aqui com Lucinda. A gente ficava horas conversando sobre tudo e nada. Quando ela morreu, parei de vir para a varanda. Doía demais. E agora?" Cecília perguntou gentilmente. "Agora ainda dói. Mas é dor diferente. Não é dor que mata. É dor que lembra que eu vivi algo bonito. Ela deve ter sido muito especial." "Foi." Valentim olhou para Cecília. "E eu sempre vou amar a memória dela. Mas eu não posso viver só de memórias para sempre." "Não, você não pode." Cecília concordou. "Os vivos precisam viver." "Os vivos precisam viver." Ele repetiu como se estivesse testando a ideia. Depois acrescentou mais baixo. "E os solitários talvez não precisem ficar solitários para sempre." Cecília sentiu o coração disparar. Olhou para ele e viu que ele já estava olhando para ela. Nos olhos dele havia algo novo, algo que não era só gratidão ou amizade. Era interesse, era possibilidade, era o começo de algo que ambos tinham medo de nomear. Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, o som de cavalos se aproximando quebrou o momento. Eles se levantaram alarmados. Visitas àquela hora da noite não eram normais. Valentim desceu da varanda enquanto Cecília ficava no último degrau, o coração disparado por razão diferente agora. 2 cavaleiros apareceram na luz fraca da lua. Quando chegaram mais perto, Cecília sentiu o sangue gelar. Reconheceu os cavalos, reconheceu os homens. Eram seus irmãos, Augusto e Felício Tavares, e pelos rostos fechados que traziam, não era visita amigável. Augusto Tavares desceu do cavalo com um movimento brusco, a bota batendo forte na terra. Ele tinha 35 anos, era alto como o pai, com o mesmo olhar duro e mandíbula quadrada. Felício, 3 anos mais novo, veio logo atrás. Os dois usavam roupas de montaria caras, chapéus de couro fino, esporas que tilintavam a cada passo. Eram homens acostumados a serem obedecidos. "Cecília!" disse Augusto sem cumprimento, sem gentileza. A voz era ordem, não chamado. "Vim buscar você." Valentim se colocou entre os irmãos e Cecília instintivamente. "Boa noite", disse com voz calma, mas firme. "Sou Valentim Nogueira, dono deste sítio. Em que posso ajudar?" Augusto o mediu com um olhar de desprezo. "Não é assunto seu, é questão de família. Minha irmã vai voltar para casa conosco agora." Cecília desceu os degraus da varanda, o medo inicial dando lugar à raiva. "Eu não vou a lugar nenhum com vocês", disse, a voz tremendo, mas determinada. "Deixei de ser família de vocês há 2 anos. Lembram? Quando me jogaram na rua como cachorro. Você envergonhou nosso nome." Felício cuspiu as palavras. "Mas papai está disposto a perdoar se você voltar agora." "Perdoar?" Cecília riu sem humor. "Perdoar o quê? Por não ter aceitado casar com um homem que bate em mulher? Por ter escolhido minha própria vida?" Augusto deu um passo à frente ameaçador. "Você não escolhe nada. Você é uma Tavares.
tem obrigações. E agora está aqui fazendo pior vergonha ainda, morando com um homem que nem é parente, sem estar casada. A vila inteira está comentando. Foi então que Valentim entendeu. Não eram só irmãos preocupados. Eram homens preocupados com reputação, com o que as pessoas diriam. Dona Cecília trabalha aqui como governanta, ele disse com voz fria. Ganha salário honesto por trabalho honesto. Ela tem quarto próprio e é tratada com respeito. Não há nada de errado nisso. Governanta? Augusto praticamente cuspiu a palavra. Todo mundo sabe o que uma mulher solteira faz morando com um homem sozinho. Você está arruinando o que resta da reputação dela. E a nossa junto. Valentim sentiu a raiva subir pela primeira vez em anos. Raiva verdadeira, do tipo que faz o sangue ferver. Cuidado com o que diz na minha propriedade, alertou. Dona Cecília é mulher honrada. Quem está arruinando ela são vocês, que a expulsaram quando ela mais precisava. Felício colocou a mão na cintura onde carregava revólver. Um gesto sutil, mas claro de ameaça. Não queremos confusão, disse. Só queremos levar nossa irmã de volta para onde ela pertence. Eu não pertenço a lugar nenhum que vocês estejam, Cecília disse, e havia força nela agora. Força que vinha de meses de sobrevivência, de trabalho duro, de dignidade mantida contra todas as probabilidades. Vocês me abandonaram. Agora não podem simplesmente decidir que querem me ter de volta porque estou causando constrangimento. Não é você que decide, Augusto disse dando mais um passo. Papai mandou a gente buscar você, e a gente não volta sem você. Valentim se moveu, colocando-se completamente entre Cecília e os irmãos. Ela não vai, disse simplesmente. A voz era baixa, mas havia aço nela. Aço de homem que tinha pouco a perder e que não ia permitir injustiça na sua frente. Os dois irmãos trocaram olhares. Augusto media Valentim com olhos calculistas. Ele era menor que os Tavares, mas havia algo nele, uma firmeza que não estava lá quando chegaram. Não era homem que ia ceder fácil. Você não sabe com quem está se metendo, Augusto avisou. Nosso pai é homem poderoso na região. Pode tornar sua vida muito difícil. Que torne então, Valentim respondeu sem hesitar. Não tenho medo de homem que expulsa a própria filha. Houve silêncio tenso. Cecília via a mão de Felício ainda perto do revólver. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Valentim estava se colocando em perigo por ela. Estava desafiando uma das famílias mais poderosas da região por ela. Isso não vai ficar assim, Augusto disse finalmente recuando um passo. Você vai se arrepender de ter se metido onde não foi chamado. Já me arrependi de muita coisa na vida, Valentim disse. Defender mulher honesta não vai ser uma delas. Os irmãos montaram nos cavalos com raiva contida. Augusto olhou para Cecília uma última vez. Quando papai souber disso, vai ter consequências. Para você e para seu patrão. Eles partiram em galope, a poeira subindo atrás deles na estrada. Valentim e Cecília ficaram parados no silêncio que se seguiu, o coração de ambos ainda disparado. Finalmente ela soltou o ar que estava prendendo. Você não devia ter feito isso, ela disse baixinho. Agora, eles vão tornar sua vida inferno. Que tentem, Valentim respondeu. Mas quando olhou para ela, a expressão ficou mais suave. Você está bem? Estou, ela mentiu. As mãos dela tremiam. Valentim viu e, sem pensar, pegou as mãos dela nas dele. Eram grandes e calejadas, quentes e firmes. Seguraram as mãos dela com gentileza, que contrastava com a força que ele tinha demonstrado minutos atrás. Ninguém vai tirar você daqui contra sua vontade, ele disse olhando nos olhos verdes dela. Enquanto você quiser ficar, você fica. Não importa quem venha. Cecília sentiu lágrimas queimarem os olhos. Há 2 anos ninguém a defendia. Ninguém ficava do lado dela.
E agora esse homem que ela conhecia há poucas semanas estava disposto a enfrentar família poderosa por ela. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que você está fazendo isso por mim? Valentim hesitou. As mãos ainda seguravam as dela. Porque você me lembrou o que é sentir algo além de vazio, ele disse finalmente. Porque você trouxe vida de volta para essa casa, para mim, e porque... Ele parou, buscando palavras. Porque quando olho para você pela primeira vez em 3 anos, eu sinto que talvez o futuro não seja só um deserto vazio à frente. O ar entre eles estava carregado, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos um no outro. O espaço pequeno que os separava parecia vibrar com algo não dito, mas fortemente sentido. Cecília deu um passo à frente. Valentim não recuou. Eles estavam tão perto agora que ela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, o fio grisalho que cruzava a têmpora, a maneira como a respiração dele tinha ficado mais rápida. Valentim, ela sussurrou. Não era pergunta, não era afirmação. Era apenas o nome dele, mas carregado de tudo que ela não sabia como dizer. Ele levantou a mão devagar, hesitante, e tocou o rosto dela. O toque era leve como asa de borboleta, como se ele tivesse medo que ela fosse desaparecer. Os dedos calejados traçaram a linha do maxilar dela, e Cecília fechou os olhos, sentindo o calor daquele toque simples se espalhar pelo corpo todo. Mas então Valentim recuou, deixando cair a mão. Ainda cedo, ele disse baixinho, para mim, para você, para isso. Cecília abriu os olhos e viu a luta no rosto dele, o desejo contra a culpa, a vontade de seguir em frente contra o medo de trair a memória. Entendeu e assentiu, mesmo com o coração apertado de decepção e alívio misturados. Você está certo, ela concordou. É cedo. Mas um dia talvez não seja, ele disse, e havia promessa naquelas palavras. Um dia talvez não seja, ela repetiu. Eles voltaram para dentro da casa, cada um para seu quarto. Mas nenhum dos dois dormiu direito naquela noite. Cecília deitada, olhando para o teto, a mão no rosto onde ele tinha tocado. Valentim sentado na beira da cama, a cabeça nas mãos, se perguntando se estava pronto para sentir de novo. Se tinha direito de sentir de novo. Os dias que se seguiram foram estranhos. Havia tensão nova entre eles, mas não era tensão ruim, era consciência. Consciência de cada toque acidental, de cada olhar que durava meio segundo a mais, de cada sorriso compartilhado. Eles dançavam ao redor daquilo que estava crescendo entre eles, sem coragem ainda de nomear. Se você gostou dessa história até agora, não esquece de deixar seu like e compartilhar com alguém que também gosta de histórias emocionantes de amor verdadeiro. Uma semana depois da visita dos irmãos, Valentim foi à vila buscar mantimentos. Voltou com o rosto fechado, os ombros tensos. Cecília percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. O que foi? Ela perguntou, enquanto ajudava a descarregar os sacos. Seu pai, Valentim disse, está espalhando histórias sobre nós pela vila, dizendo que estamos vivendo em pecado, que você está... Ele hesitou, sem querer repetir as palavras cruéis. Que eu estou me vendendo? Cecília completou com voz amarga. Não era surpresa. Sabia que o pai não ia deixar barato. Valentim assentiu, a mandíbula apertada de raiva. Também está dizendo que sou aproveitador, que me aproveitei de você estar desesperada para ter. Ele não completou. Cecília sentiu a vergonha queimar as bochechas. Não pela acusação em si, porque sabia que não era verdade, mas porque sabia o que isso significava. As pessoas iam acreditar, sempre acreditavam nos poderosos, e Custódio Tavares era muito poderoso. As pessoas acreditaram? Ela perguntou baixinho. Algumas sim,
Outras não sei. Seu Genaro da venda me olhou com desprezo. Dona Maristela virou a cara quando passei. Mas Dona Pureza veio falar comigo, disse que não acredita em uma palavra e que estamos sendo injustiçados. Sempre tem aqueles que acreditam e aqueles que não querem acreditar, Cecília disse cansada. E os poderosos sempre ganham essa batalha. Não sempre, Valentim disse com firmeza. Não se a gente não deixar. Como não deixar? Cecília perguntou. São só palavras da gente contra a palavra dele. E ele tem dinheiro, propriedades, influência. A gente não tem nada disso. A gente tem a verdade, Valentim disse. E a gente tem dignidade. E se for necessário, ele parou pensando. Se for necessário, a gente dá fim a essa história de vez. Como? Casando, ele disse simplesmente. O silêncio que caiu foi profundo. Cecília olhou para ele com olhos arregalados, sem saber se tinha ouvido direito. Casando? Ela repetiu. Valentim parecia tão surpreso quanto ela com a própria sugestão. Mas agora que tinha dito, não recuou. Pensa bem, ele disse. Se a gente casar, acabam as fofocas. Seu pai não tem mais o que dizer. Você fica protegida legalmente. E eu... Ele hesitou. Eu já não me sinto mais tão sozinho com você aqui. Mas você não me ama, Cecília disse baixinho. Você ainda ama Lucinda. Sempre vou amar a memória dela, Valentim admitiu. Mas ela se foi, Cecília. Ela se foi e eu fiquei. E ficar sozinho pelo resto da vida não vai trazê-la de volta. A voz dele ficou mais suave. Eu gosto de você. Gosto da sua companhia. Gosto de como você faz essa casa parecer lar. Gosto de acordar sabendo que você está aqui. Não é o mesmo que era com Lucinda, mas é algo. E talvez algo seja suficiente para começar. Cecília sentiu o coração apertar. Parte dela queria gritar que sim, que aceitava. Mas parte dela, a parte sensata, hesitava. E você? Valentim perguntou. Você sente algo por mim ou é só gratidão por eu ter dado abrigo? Ela pensou na pergunta. Não era só gratidão. Ela sabia disso. Era a maneira como o coração dela acelerava quando ele entrava na sala. Era como ela procurava desculpas para ficar perto dele. Era como ela sorria sozinha quando ele fazia algum comentário engraçado. Era como ela tinha sentido medo genuíno quando os irmãos ameaçaram ele. Não é só gratidão, ela admitiu finalmente. Eu me importo com você. Mais do que devia para uma governanta. Me preocupo quando você sai e demora. Fico feliz quando você chega. Gosto de conversar com você no fim do dia. Gosto de como você olha para mim, como se eu valesse algo. Você vale, Valentim disse com intensidade. Vale muito. Eles se olharam por longo momento. Não era declaração de amor apaixonado. Não era romance de conto de fadas. Era algo mais real, mais sólido. Era dois adultos feridos encontrando conforto e possibilidade um no outro. Então a gente casa? Valentim perguntou. A gente casa, Cecília confirmou. Não foi pedido romântico. Não teve ajoelhado, não teve anel, não teve palavras floridas de amor eterno. Mas foi honesto, foi real e, de certo modo, foi perfeito para eles. Eles se casaram 2 semanas depois, numa cerimônia simples na capela da vila. Padre Inácio oficiou, apesar de ter expressado preocupações em particular. Dona Pureza e o marido foram testemunhas. Algumas poucas pessoas compareceram, as que não acreditavam nas fofocas ou que não se importavam com elas. Cecília usou vestido simples de algodão branco que ela mesma costurou. Não tinha véu, não tinha grinalda de flores. Mas estava bonita, os cabelos soltos pela primeira vez desde que Valentim a conhecia, caindo em ondas castanhas pelos ombros. Os olhos verdes brilhavam, não de alegria descontrolada, mas de esperança cautelosa. Valentim usava o terno que tinha guardado há anos, o mesmo que usou no casamento com Lucinda.
Parte dele se sentiu culpado por isso, mas era o único terno que tinha. Estava mais folgado agora. Ele tinha emagrecido nesses anos de solidão. Mas estava limpo, bem passado graças a Cecília. A cerimônia foi rápida. As palavras tradicionais foram ditas. Os votos foram trocados. Quando o padre Inácio disse que podiam se beijar, houve hesitação. Era o primeiro beijo deles. Valentim se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Os lábios se encontraram em toque breve, casto, mas havia promessa nele. Quando saíram da capela como marido e mulher, o sol estava forte. A pequena multidão jogou arroz. Dona Pureza chorava de emoção, mas do outro lado da praça, Cecília viu o pai e os irmãos. Eles não se aproximaram, mas os olhares eram de raiva pura. O pai cuspiu no chão, demonstrando desprezo antes de virar as costas e ir embora. Cecília sentiu a dor familiar da rejeição, mas então sentiu a mão de Valentim apertar a dela, firme e quente. Olhou para ele e viu apoio silencioso. Você tem família agora, ele disse baixinho. Eu. A festa foi pequena na casa de Dona Pureza. Comida simples, mas farta, risadas genuínas, alegria modesta. Valentim bebeu um copo de vinho, coisa que não fazia há anos. Cecília comeu até ficar satisfeita pela primeira vez em muito tempo. Eles dançaram uma valsa desajeitada na sala apertada, rindo dos próprios tropeços. Quando voltaram para o sítio, já era noite. A lua estava cheia, iluminando a estrada de prata. Nenhum dos dois falou durante o trajeto. Havia tensão, mas era tensão de antecipação, de não saber o que esperar da primeira noite juntos. Quando chegaram em casa, Valentim acendeu os lampiões. Cecília ficou parada na sala, de repente nervosa. Eles não tinham conversado sobre essa parte. Sobre o que casamento significava além de papéis assinados e proteção legal. Valentim percebeu o nervosismo dela. Seu quarto continua sendo seu, ele disse gentilmente. Não precisa mudar nada se não quiser. Esse casamento pode ser o que a gente quiser que seja. Cecília olhou para ele, esse homem que tinha virado marido, mas que ainda era mistério em muitos aspectos. E o que você quer que seja? Ela perguntou baixinho. Ele se aproximou devagar. Quero que seja real, ele disse. Não quero casamento de fachada, mas também não quero apressar nada. Quero que a gente tenha tempo de se conhecer de verdade. De ver se isso aqui... Ele gesticulou entre eles. Se pode virar algo mais. E se puder? Ela perguntou. Se puder, então a gente constrói isso juntos, Valentim respondeu. Devagar, do jeito certo. Cecília assentiu. Estava aliviada e ao mesmo tempo um pouco desapontada. Era confusão de sentimentos que ela não sabia destrinchar. Obrigada, ela disse, por não exigir. Por me dar escolha. Você sempre vai ter escolha comigo, Valentim prometeu. Eles se separaram para seus respectivos quartos. Mas antes de Cecília fechar a porta, ele a chamou. Cecília, ela virou. Eu estou feliz que você aceitou, ele disse. Feliz de verdade. Ela sorriu, e era sorriso real que iluminava o rosto. Eu também estou. Os dias foram passando e virando semanas novamente, mas agora era diferente. Eles eram marido e mulher perante a lei e perante Deus. As fofocas na vila diminuíram, substituídas por outras novidades. O pai de Cecília parou de espalhar mentiras, provavelmente percebendo que tinha perdido aquela batalha. Mas entre Valentim e Cecília, algo estava crescendo. Eram pequenas coisas. Ele começou a beijar a testa dela de manhã antes de sair para a roça. Ela começou a deixar a mão, demorar mais tempo que o necessário no ombro dele quando servia o jantar. Eles ficavam conversando até mais tarde, sentados na varanda sob as estrelas, compartilhando histórias da infância, sonhos antigos, medos secretos. Uma noite, 2 semanas depois do casamento, houve tempestade violenta. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam a casa.
Cecília estava lendo no quarto quando escutou batida suave na porta. Pode entrar, ela disse. Valentim abriu a porta, hesitante. Desculpa incomodar. Só queria ver se você está bem. Você tem medo de tempestade? Um pouco, ela admitiu. Quando eu era pequena, minha mãe ficava comigo nas tempestades. Desde que ela morreu, fico sozinha com o medo. Ele hesitou na porta. Quer companhia? Quero, ela disse sem hesitar. Valentim entrou e sentou na cadeira perto da cama. Ficaram conversando enquanto a tempestade rugia lá fora. Ele contou sobre as tempestades que via quando criança, sobre como o pai dizia que eram só nuvens brigando. Ela contou sobre como a mãe cantava para acalmar ela e os irmãos. Em algum momento da noite, Cecília adormeceu. Valentim ia sair, mas olhou para ela dormindo e algo se mexeu no peito. Ela parecia mais jovem dormindo, mais vulnerável. Os traços suaves, os cabelos espalhados no travesseiro. Bonita de um jeito que ele tinha começado a perceber cada vez mais. Ele cobriu ela com a manta com cuidado para não acordar. Ficou ali só observando por um momento. E percebeu com surpresa e um toque de medo que estava começando a sentir algo mais profundo do que amizade ou conveniência. Estava começando a se importar de verdade. Talvez até mais que isso. Voltou para o quarto dele, mas demorou para dormir. Ficou pensando em Lucinda, em como seria se sentir algo por outra pessoa depois de tanto tempo. Se era traição, ou se era apenas continuar vivendo. Decidiu que Lucinda, que era boa e generosa, não ia querer que ele vivesse sozinho para sempre. Ela ia querer que ele fosse feliz, e talvez, apenas talvez, felicidade fosse possível com a mulher de olhos verdes que dormia no quarto ao lado. Na manhã seguinte, ele acordou com cheiro de café e pão fresco. Desceu e encontrou Cecília na cozinha, os cabelos ainda bagunçados do sono, pés descalços, cantarolando baixinho. A cena era tão doméstica, tão acolhedora, que ele parou na porta só observando. Ela percebeu a presença dele e virou, sorrindo. Bom dia, disse. Fiz pão novo. Ainda está quente. Bom dia, ele respondeu, e havia ternura na voz que não estava lá antes. Eles tomaram café juntos como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma suavidade nova, uma intimidade que ia além do cotidiano compartilhado. Mais tarde naquele dia, Valentim estava consertando o telhado do celeiro quando viu a carroça chegando. Desceu da escada preparado para problema, mas relaxou quando viu que era apenas Dona Pureza com cesta coberta. Cecília saiu para receber a vizinha. As duas mulheres conversaram animadas, enquanto Valentim observava de longe. Era bom ver Cecília rindo, tendo amiga, sendo tratada com o respeito que merecia. Dona Pureza tinha trazido doces e receitas, e ficou para o café da tarde. Quando a vizinha foi embora, Cecília voltou para a cozinha radiante. Ela me convidou para o grupo de costura da igreja, contou animada. As mulheres se reúnem toda quarta-feira para costurar e conversar. Posso ir? Claro que pode, Valentim disse. Por que não poderia? Não sei, ela disse. Pensei que talvez você não quisesse que eu saísse. Cecília, ele disse sério. Você não é prisioneira. Você é minha esposa, não minha propriedade. Pode ir onde quiser, fazer o que quiser. Só te peço que seja feliz. Ela o olhou com gratidão, que era quase dor. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Obrigada, ela sussurrou. Ele se aproximou e, pela primeira vez desde o casamento, a puxou para um abraço. Não era abraço passional, era abraço de conforto, de carinho. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater firme. Os braços dele ao redor dela eram fortes, mas gentis. Quando se separaram, os olhos dele se encontraram. Havia algo ali, algo crescendo, ganhando forma. Valentim levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque demorou na bochecha. Cecília,
Ele começou, a voz rouca. Eu... Mas foi interrompido por barulho alto vindo da estrada. Cavalos se aproximando em velocidade. Muitos cavalos. Eles se separaram rapidamente e saíram para ver o que era. O que viram fez o sangue gelar. Um grupo de 10 homens a cavalo, liderados por Custódio Tavares e seus filhos. Todos armados, todos com expressões sombrias. Valentim Nogueira, Custódio chamou com voz trovejante. Quero falar com você. Agora. Valentim colocou Cecília atrás dele instintivamente. Pode falar daí mesmo, respondeu. Custódio desceu do cavalo devagar, homem grande e imponente que comandava respeito e medo. Chegou notícia de que você casou com minha filha, ele disse. Casamos sim. Legal. Perante Deus e testemunhas. Sem minha permissão, o fazendeiro acusou. Ela tem 27 anos, não precisa de permissão. Valentim rebateu. Custódio cerrou os punhos, mas controlou a raiva. Vim fazer proposta, ele disse. Anulo esse casamento. Você recebe compensação financeira boa e nunca mais chega perto da minha filha. Não, Valentim disse simplesmente. Não? O fazendeiro repetiu incrédulo. Você sabe quanto dinheiro eu estou oferecendo? Não me importa, Valentim disse. Minha esposa não está à venda. E mesmo que estivesse, quem decide é ela, não eu. Custódio olhou para Cecília por trás de Valentim. Você, menina, ainda tem chance de consertar o erro. Volte para casa. Anulamos esse casamento ridículo e você casa com alguém de verdade. Cecília deu um passo à frente, ficando ao lado de Valentim, não atrás. Eu já estou casada com alguém de verdade, ela disse com voz firme. Um homem que me respeita, que me dá escolhas, que não me vende para o melhor lance, coisa que o senhor nunca foi. O silêncio foi profundo. Augusto e Felício trocaram olhares chocados. Ninguém falava assim com Custódio Tavares. Você vai se arrepender disso, o pai disse com voz perigosamente baixa. Os dois vão. Eu vou fazer a vida de vocês um inferno. Vou arruinar você, Valentim. Vou fazer você perder tudo. Já perdi tudo uma vez, Valentim disse. Sobrevivi. Vou sobreviver de novo se precisar. Custódio montou no cavalo com raiva violenta. Isso não acabou. Ele prometeu antes de partir em galope, os outros homens seguindo atrás. Quando ficaram sozinhos novamente, Cecília deixou o corpo tremer com a tensão acumulada. Valentim a segurou, forte e firme. Está tudo bem, ele murmurou. Eu não vou deixar nada acontecer com você. E com você? Ela perguntou olhando para ele. Ele pode realmente arruinar você. Então que arruine, Valentim disse. Algumas coisas valem a pena lutar por elas. Você é uma delas. E naquele momento, com o sol se pondo atrás deles e o perigo pairando no ar, eles souberam que o que estava crescendo entre eles era real. Era amor ainda novo, ainda frágil, mas era amor. E valia qualquer luta, qualquer sacrifício. As ameaças de Custódio Tavares não eram vazias. Nos dias que se seguiram, Valentim começou a sentir o peso do poder do fazendeiro. O dono da venda, onde ele sempre comprava, avisou com constrangimento que não podia mais vender para ele. O banco, onde guardava suas economias, recusou o empréstimo que tinha sido pré-aprovado para comprar mais terras. Homens que ele contratava para ajudar na colheita desistiam no último momento, claramente pressionados. A vila inteira sabia o que estava acontecendo. Custódio estava usando sua influência para isolar Valentim, para tornar a vida dele impossível, para forçá-lo a se arrepender do casamento. Era guerra silenciosa, mas eficaz. Valentim não reclamava. Acordava antes do sol, trabalhava o dobro para compensar a falta de ajuda, ia buscar mantimentos em vila vizinha quando Santa Vitória fechava as portas para ele. Mas Cecília via o cansaço acumulando no rosto dele, as linhas ficando mais fundas, os ombros curvando com peso invisível.
Uma noite, ela encontrou ele sentado na cozinha escura, a cabeça nas mãos. A conta do armazém estava aberta na mesa, valores vermelhos gritando déficit. Ela acendeu o lampião devagar. Está ruim? Ela perguntou baixinho. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam cansados, mas não derrotados. Já esteve melhor, admitiu. Mas a gente vai dar um jeito. Cecília sentou ao lado dele e pegou a mão dele na dela. Isso é culpa minha, ela disse, a voz carregada de culpa. Se você não tivesse casado comigo, nada disso estaria acontecendo. Não, Valentim disse firme, virando para olhar nos olhos dela. Nada disso é culpa sua. É culpa de um homem cruel que não aceita que a filha tenha vontade própria. Você não escolheu ter esse pai. Escolheu apenas viver com dignidade. Mas você está pagando o preço, ela insistiu. Está perdendo tudo por minha causa. Ele apertou a mão dela. Cecília, olha para mim. Ela obedeceu. Antes de você chegar, eu tinha sítio, dinheiro, paz. Mas sabe o que eu não tinha? Razão para acordar de manhã. Vontade de viver. Esperança de que o amanhã seria melhor que o hoje. Você me deu tudo isso. Então não me venha dizer que estou perdendo. Estou ganhando o que realmente importa. As lágrimas que ela estava segurando finalmente caíram. Valentim as limpou com o polegar, gentil. Não chora, ele pediu. A gente é mais forte juntos do que ele imagina. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu já vivi sem nada dentro, ele disse. Já fui homem vazio caminhando pela vida. E prefiro 1000 vezes ser pobre, mas ter você ao meu lado, do que ter tudo, mas estar sozinho de novo. Cecília se jogou nos braços dele, abraçando forte. Valentim a segurou, enterrando o rosto nos cabelos dela, que cheiravam a sabão e alecrim. Ficaram assim por longo tempo, apenas segurando um ao outro contra as tempestades da vida. Quando finalmente se separaram, havia determinação nova nos olhos de ambos. Vamos mostrar para ele que não consegue quebrar a gente, Cecília disse. Vamos, Valentim concordou. Cecília começou a vender seus trabalhos de costura com mais empenho. Ia de casa em casa, nas fazendas vizinhas oferecendo serviços. Bordava até tarde da noite, os dedos doendo, mas firmes. O dinheiro que ganhava ajudava. Não era muito, mas era algo. Valentim expandiu a horta, começou a criar mais galinhas, vendia ovos e verduras na vila vizinha. Eles economizavam cada centavo, trabalhavam lado a lado, se apoiavam mutuamente. E, no processo, o amor entre eles crescia. Não era mais só conforto ou conveniência, era parceria verdadeira, era admiração mútua, era olhar para o outro e sentir o coração aquecer. Era pequenos toques que se tornavam mais frequentes, mais íntimos. Era risos compartilhados mesmo nos dias difíceis. Era construir algo juntos contra todas as probabilidades. Uma tarde, 2 meses depois da ameaça de custódio, Valentim estava no pomar colhendo peras quando viu Cecília caminhando em direção a ele. Ela usava vestido simples de algodão azul claro, os cabelos presos, mas alguns fios soltos ao redor do rosto corado pelo sol. Estava sorrindo e era sorriso que iluminava tudo ao redor. Consegui, ela anunciou quando chegou perto. Dona Helena da fazenda do outro lado do rio encomendou enxoval completo para a filha que vai casar. São 15 peças. Vai dar quase 50.000 réis. Valentim largou o cesto de peras e a pegou pela cintura, girando ela no ar. Cecília gritou surpresa e depois riu, aquele riso solto e feliz que ele tinha aprendido a amar. Quando ele a colocou no chão, ficaram parados muito perto um do outro, os sorrisos desaparecendo devagar, enquanto algo mais intenso tomava lugar. Cecília, Valentim disse baixinho, posso te beijar? De verdade dessa vez? Por favor, ela sussurrou. Ele a beijou sob o pomar de peras, com o sol da tarde dourado ao redor deles. Não foi beijo casto e breve, como o da cerimônia.
Foi beijo de verdade, profundo, carregado de sentimento que tinha sido guardado por tempo demais. As mãos dele na cintura dela, as mãos dela no peito dele, os corações batendo rápido, as respirações misturadas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, Valentim disse, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar. Não do mesmo jeito que amei Lucinda, é diferente, mas é real e é forte e eu te amo. Cecília sentiu as lágrimas voltarem, mas eram lágrimas boas dessa vez. Eu também te amo, ela confessou. Não sei quando aconteceu. Se foi quando você me defendeu dos meus irmãos, ou quando ficou doente e acordou olhando para mim, ou em algum momento entre isso e agora. Mas aconteceu e eu te amo. Eles se beijaram de novo, mais suave dessa vez, saboreando o momento. Ao redor deles, o pomar parecia celebrar, as árvores balançando na brisa leve, as peras maduras pesando nos galhos, prontas para serem colhidas assim como o amor deles estava pronto para ser vivido plenamente. Naquela noite, Cecília não voltou para seu quarto. Ficou com Valentim e pela primeira vez em 3 anos ele não dormiu sozinho. Eles conversaram até tarde, deitados lado a lado, dedos entrelaçados, compartilhando sonhos e medos e esperanças. E quando finalmente dormiram, foi sono tranquilo de quem encontrou onde pertence. Os meses foram passando. O outono chegou pintando as árvores de dourado e vermelho. As colheitas foram boas apesar de todas as dificuldades. Valentim e Cecília trabalhavam como time perfeito, cada um sabendo instintivamente o que o outro precisava. Ela aprendeu a trabalhar a terra. Ele aprendeu a cozinhar as receitas dela. Dividiam tarefas, dividiam problemas, dividiam alegrias. A pressão de Custódio continuava, mas eles tinham aprendido a sobreviver apesar dela. Encontraram fornecedores em outras vilas, fizeram amigos que não se importavam com ameaças do fazendeiro poderoso. Dona Pureza e o marido se tornaram amigos próximos, visitando frequentemente, trazendo apoio moral e prático. Mas a situação não podia continuar assim para sempre. Algo tinha que ceder. A mudança veio numa manhã fria de junho. Valentim tinha ido à vila vizinha buscar sementes quando cruzou com Padre Inácio na estrada. O padre parecia perturbado. Valentim, o homem chamou, fazendo sinal para ele parar. Preciso falar com você. É importante. Eles pararam na sombra de uma árvore grande. O padre respirou fundo antes de falar. Seu custódio está planejando algo, ele disse. Ouvi comentários. Ele quer levar o caso à justiça, alegar que o casamento foi feito sob coerção, que você aproveitou da situação vulnerável de Cecília. Valentim sentiu raiva queimar. Isso é mentira, ele disse entre dentes. Eu sei, Padre Inácio disse. Eu estava lá. Eu os casei. Sei que foi escolha livre de ambos, mas Custódio tem dinheiro e influência. Pode convencer juiz a anular o casamento, e se isso acontecer, ele vai forçar Cecília a voltar para a casa dele. Sobre meu cadáver, Valentim jurou. Pode chegar a isso, o padre avisou sombrio. Custódio é homem perigoso quando contrariado. Você precisa ter cuidado. Valentim voltou para casa com a notícia pesada no peito. Contou tudo para Cecília, que ficou pálida. A possibilidade de ser forçada a voltar para aquela casa, para aquela vida, era pior que morte. Não vou deixar, Valentim prometeu. A gente foge se for preciso. Vendemos tudo e recomeçamos em outro lugar onde ele não pode alcançar. E abandonar tudo que você construiu? Cecília perguntou. Sua terra, sua casa, suas memórias de Lucinda. Memórias eu levo comigo, ele disse. E terra é só terra. Você é minha família agora. Onde você estiver é onde eu pertenço. Mas antes que pudessem fazer qualquer plano, as coisas aconteceram mais rápido que esperavam. 3 dias depois, 2 homens da justiça apareceram no sítio com um mandado. Custódio tinha conseguido ordem judicial para a investigação do casamento.
Cecília era convocada para depor, e até lá, por proteção, deveria ficar sob custódia do pai. Não, Valentim disse, bloqueando a porta. Ela não vai. Não é escolha sua, um dos oficiais disse. É ordem do juiz. Cecília segurou o braço de Valentim. Está tudo bem, ela disse com voz mais firme do que realmente sentia. Eu vou. Vou contar a verdade. O juiz vai ver que o casamento foi legítimo. Valentim olhou para ela, o medo claro nos olhos. E se não acreditarem em você? Vão acreditar, ela disse com convicção que não sabia se tinha. Porque é a verdade. Ela juntou algumas roupas numa bolsa pequena. Valentim a abraçou forte na porta. Eu vou lutar por você, ele prometeu. Vou fazer o que for preciso para te trazer de volta. Eu sei, ela disse, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu te amo. Eu também te amo, ele respondeu. Os oficiais a levaram embora. Valentim ficou parado no meio do quintal, impotente, vendo a mulher que amava ser levada. A casa que tinha ganhado vida com a presença dela, de repente parecia vazia de novo. Mas ele não ia desistir. Não dessa vez. Ele cavalgou até a casa de Dona Pureza, contou tudo. Ela e o marido ofereceram ajuda imediata. Vamos falar com todo mundo que conhecemos, Dona Pureza disse. Vamos contar a verdade. O povo precisa saber que tipo de homem Custódio Tavares é. Valentim foi atrás do padre Inácio, que prometeu falar com o juiz, atestar pessoalmente que o casamento foi legítimo. Foi atrás de todas as mulheres para quem Cecília tinha costurado, pedindo que testemunhassem o caráter dela. Foi atrás dos poucos comerciantes que ainda faziam negócio com ele, pedindo apoio. E então fez algo que não fazia há muito tempo. Foi à missa de domingo. A igreja estava cheia quando ele entrou. As conversas pararam. Todas as cabeças viraram. Valentim caminhou até a primeira fila, onde costumava sentar antes de Lucinda morrer, e se ajoelhou. Orou com fervor que não sentia há anos. Não orou para ter Lucinda de volta. Orou para ter forças para lutar pela mulher que amava agora. Padre Inácio subiu ao púlpito para o sermão e fez algo inesperado. Hoje quero falar sobre julgamento, ele começou. Sobre como julgar os outros é fácil, mas entender é difícil. Sobre como às vezes condenamos pessoas por escolhas que na verdade mostram coragem. A igreja ficou em silêncio absoluto. Todo mundo sabia sobre quem ele estava falando. Conheço um homem, o padre continuou, que perdeu tudo e viveu morto por anos. E conheço uma mulher que foi expulsa da própria casa por recusar casamento forçado. Esses dois se encontraram, se ajudaram, se casaram com livre vontade. E agora estão sendo punidos por ousarem buscar felicidade. Isso é justiça? Houve murmúrios na igreja. Custódio, que estava algumas filas atrás, se levantou furioso. Isso é absurdo, ele bradou. Você não tem direito de falar sobre assuntos particulares da minha família. Tenho sim, Padre Inácio disse com voz firme. Quando justiça está sendo deturpida por orgulho e vingança, quando duas pessoas boas estão sofrendo por capricho de um homem poderoso. Deus vê tudo, Custódio Tavares, e ele não julga pela riqueza ou poder, julga pelo coração. Custódio saiu da igreja pisando duro, arrastando a família com ele, mas muitas pessoas ficaram. E quando a missa terminou, várias delas vieram falar com Valentim, oferecendo apoio, dizendo que iam testemunhar a favor dele e Cecília, se necessário. Dona Maristela, que tinha virado a cara para ele semanas atrás, se aproximou com lágrimas nos olhos. Me desculpa, ela disse. Eu tive medo de desagradar os Tavares, mas está errado o que estão fazendo com você e com Cecília. Ela é boa moça. E você é bom homem. Eu vou falar com o juiz. Outros seguiram. Um por um, as pessoas da vila que tinham sido silenciadas pelo medo começaram a falar. A maré estava mudando.
Enquanto isso, na fazenda dos Tavares, Cecília estava presa no próprio quarto da infância. A porta estava trancada por fora. As janelas tinham grades que não estavam lá antes. Era prisioneira literalmente. O pai vinha visitá-la todos os dias tentando convencê-la a dizer ao juiz que o casamento foi forçado. Você só precisa dizer que ele aproveitou de você estar desesperada, Custódio argumentava, que você não tinha escolha, eu cuido do resto. Nunca, Cecília respondia sempre, casamento foi escolha minha. Valentim nunca me forçou a nada. Eu o amo. Amor, o pai cuspia a palavra com desprezo. Você não sabe o que é amor. É confusão de moça desesperada com o homem que deu abrigo. Eu sei exatamente o que é amor, Cecília rebatia. É acordar feliz porque sei que vou ver ele. É trabalhar lado a lado e sentir orgulho do que construímos juntos. É ter alguém que me respeita, que me dá escolhas, que me faz sentir valiosa. Isso o Senhor nunca me deu. As conversas sempre terminavam com o pai saindo furioso, batendo a porta. Mas Cecília não cedia. Passava os dias olhando pela janela gradeada, se perguntando como Valentim estava, se estava comendo direito, se estava conseguindo dar conta de todo o trabalho sozinho. Chorava de saudade nas noites longas e frias. Se você está acompanhando essa história e torcendo pelo amor de Valentim e Cecília, deixe seu like agora e compartilhe com alguém especial. A audiência com o juiz foi marcada para um mês depois da separação forçada. Era dia frio e cinzento de julho, quando Cecília foi levada ao tribunal improvisado, na casa do juiz na vila. Valentim já estava lá, esperando do lado de fora. Quando viu ela, o coração apertou. Ela estava mais magra, pálida, com olheiras fundas. Mas quando os olhos dele se encontraram, ela sorriu. Sorriu de verdade, aquele sorriso que iluminava tudo. Eles não puderam falar. Os oficiais mantinham distância, mas o olhar foi suficiente. Transmitia tudo o que precisavam dizer. Eu te amo. Estou bem. Vamos superar isso. A audiência foi longa e tensa. Custódio apresentou sua versão, pintando Valentim como o aproveitador que seduziu filha vulnerável. Trouxe testemunhas pagas que disseram ter visto Valentim forçar Cecília a coisas. Eram mentiras óbvias, mas foram ditas com convicção. Então foi a vez da defesa. Padre Inácio testemunhou, contando como presenciou o relacionamento desenvolver, como viu dois adultos fazerem escolha consciente de se casarem. Dona Pureza testemunhou sobre o caráter de ambos. Dona Maristela e outras mulheres da vila falaram sobre como Cecília era trabalhadora honesta, como o casamento claramente era feliz. E, finalmente, Cecília foi chamada. Ela se levantou com as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. O juiz, homem velho de expressão severa, a olhou por cima dos óculos. Senhorita Tavares, ele começou. Senhora Nogueira, ela corrigiu com voz firme. Meu nome é Cecília Nogueira agora. Houve murmúrio na sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Senhora Nogueira, então, ele disse. Conte com suas próprias palavras como aconteceu esse casamento. Cecília respirou fundo. Contou tudo. Como foi expulsa de casa por recusar casamento forçado. Como viveu sozinha, trabalhando honestamente. Como conheceu Valentim quando ele estava doente. Como ele ofereceu trabalho digno. Como o relacionamento cresceu naturalmente. Como ele nunca forçou nada, sempre deu escolhas. Como se apaixonaram de verdade. E você amou esse homem antes ou depois dele oferecer casamento? O juiz perguntou. Antes, ela respondeu sem hesitar. Eu já amava ele quando aceitei casar. E amo ainda mais agora. Ele é o melhor homem que já conheci. Me trata com respeito que meu próprio pai nunca me deu. Me faz sentir valiosa, me faz querer ser melhor. Isso não é aproveitamento, isso é amor verdadeiro. Mesmo se perder esse casamento, você perderia sua única segurança. O juiz apontou. Voltaria a não ter nada.
Eu prefiro não ter nada e ser livre do que ter tudo e ser prisioneira, Cecília disse, olhando diretamente para o pai. Já vivi dos dois jeitos. Sei o que é melhor. E melhor é estar com um homem que me ama de verdade, mesmo que tenhamos que comer pão duro e viver em casa humilde. O juiz ficou em silêncio por longo momento, estudando ela. Então olhou para Valentim. Senhor Nogueira, se levante. Valentim obedeceu, o coração batendo forte. Você ama essa mulher? O juiz perguntou direto. Amo. Valentim respondeu sem hesitar. Mais que minha própria vida. E se eu anular esse casamento agora, o que você faz? Luto, Valentim disse. De todas as maneiras legais possíveis. Apelo. Vou até o governador se for preciso. E quando esgotar todas as opções legais... Ele parou, olhou para Cecília, depois voltou para o juiz. Fujo com ela. Para onde for necessário. Porque a vida sem ela não é vida que vale a pena viver. O juiz balançou a cabeça, mas havia pequeno sorriso nos lábios. 60 anos no banco e ainda me surpreendo com as pessoas, ele murmurou. Então, bateu o martelo. Minha decisão é a seguinte, não encontro base legal para anular o casamento. A mulher é adulta, estava em plena capacidade mental, fez escolha consciente. O casamento é válido e permanecerá válido. Senhora Nogueira está livre para voltar para sua casa com seu marido. A sala explodiu em reação. Custódio gritou protestos. Os apoiadores de Valentim e Cecília aplaudiram, mas Valentim e Cecília não ouviram nada disso. Eles correram um para o outro, se abraçaram no meio do tribunal, ela chorando no ombro dele, ele segurando ela como se nunca mais fosse soltar. Acabou, ele sussurrou. Acabou. Você está vindo para casa. Estou indo para casa. Ela repetiu entre lágrimas. Para nosso lar. Custódio tentou se aproximar, mas o juiz bateu o martelo novamente. Senhor Tavares, considerarei qualquer outra interferência como desacato. Sugiro fortemente que aceite a decisão e deixe sua filha em paz. O fazendeiro olhou para Cecília uma última vez. Havia raiva ali, mas também algo mais. Talvez reconhecimento. Talvez até respeito relutante. Ela tinha enfrentado ele, tinha escolhido o próprio caminho e tinha vencido. Ele virou as costas e saiu, os filhos o seguindo. Valentim e Cecília voltaram para o sítio sob sol que tinha finalmente aparecido entre as nuvens. A casa os esperava e nunca pareceu tão bonita. Eles passaram aquela noite apenas juntos, aproveitando a reunião, conversando, rindo, chorando lágrimas de alívio, fazendo planos para o futuro que agora estava garantido. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Com a vitória legal, as pressões cessaram. Os fornecedores voltaram a fazer negócio. As encomendas de costura aumentaram. O sítio prosperou sob o trabalho conjunto deles. Não ficaram ricos, mas tinham o suficiente. E tinham um ao outro, que era tudo o que importava. Dona Pureza se tornou amiga inseparável de Cecília. As mulheres da vila a aceitaram de volta, impressionadas com sua coragem. Alguns até vieram pedir desculpas por terem virado as costas antes. Cecília perdoou, porque guardar rancor era peso que não queria carregar. O relacionamento com a família permaneceu cortado. O pai nunca mais falou com ela. Os irmãos a ignoravam quando cruzavam na vila. Doía, mas era dor suportável, porque ela tinha construído família nova, família escolhida. Valentim, Dona Pureza e seu marido, as amigas da costura, o padre Inácio, eram família de verdade, unida por amor e escolha. Não só por sangue. 2 anos depois do casamento, numa manhã de primavera, Cecília descobriu o que estava esperando. A alegria foi imensa, mas também veio acompanhada de medo. Medo do que tinha acontecido com Lucinda. Valentim sentiu o mesmo medo, mas não deixou mostrar muito. Contratou a melhor parteira da região. Cuidou de Cecília com atenção dobrada. Orava todas as noites para que tudo corresse bem. E correu.
Numa tarde quente de novembro, depois de trabalho de parto longo, mas sem complicações, nasceu uma menina. Pequena, rosada, perfeita. Ela chorou forte anunciando chegada ao mundo, e aquele choro foi a música mais bonita que Valentim já tinha ouvido. Ele segurou a filha pela primeira vez com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. É uma dádiva, ele sussurrou, segunda chance que eu não achei que merecia. Você merece toda a felicidade do mundo, Cecília disse da cama, exausta, mas radiante. E ela também vai merecer. Vamos dar para ela tudo que não tivemos. Liberdade de escolher, respeito, amor incondicional. Eles batizaram a menina de Helena, em homenagem à mãe de Cecília, que tinha morrido quando ela era jovem. A menina cresceu cercada de amor, numa casa que respirava felicidade. 2 anos depois veio um menino que batizaram de Miguel. E 3 anos depois, mais uma menina, Isabel. A casa que tinha sido morta quando Cecília chegou agora estava cheia de vida. Risos de criança, barulho de pés correndo, alegria em cada canto. Valentim se transformou em pai dedicado que brincava no chão com os filhos, que contava histórias antes de dormir, que ensinava com paciência. Cecília se transformou em mãe amorosa, mas firme, que costurava roupinhas, que fazia bolos nos aniversários, que abraçava os medos e celebrava as vitórias. Os anos foram passando. As crianças cresceram fortes e saudáveis. O sítio prosperou. Valentim e Cecília envelheceram juntos, os cabelos ficando grisalhos, as rugas marcando os rostos, mas o amor apenas se aprofundando. Numa tarde de outono, 20 anos depois do casamento, eles estavam sentados no alpendre vendo o pôr do sol. As crianças já eram adultas agora. Helena estava casada, morando em vila vizinha. Miguel ajudava no sítio, já homem feito. Isabel estudava para ser professora. Valentim segurava a mão de Cecília, os dedos entrelaçados como sempre. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. De quê? Ela perguntou surpresa. De tudo, de ter recusado o casamento que seu pai queria, de ter sido expulsa, de ter casado comigo, da luta toda. Cecília olhou para ele, para o homem que ela amava há tantos anos. Os olhos dele ainda eram os mesmos, castanhos e gentis, mesmo com as rugas ao redor. O rosto ainda era o mesmo, mesmo com a barba agora completamente grisalha. O coração dele ainda era o mesmo, bom e leal. Nem um segundo, ela respondeu. Cada dificuldade valeu a pena, cada lágrima, cada medo, cada momento difícil. Porque me trouxe até você, me trouxe até essa vida, até essa família, até essa felicidade. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou com ternura. Eu também não me arrependo de nada, ele disse. Especialmente não me arrependo de ter acordado naquele dia e visto você inclinada sobre mim. Foi o dia que comecei a viver de novo. Foi o dia que eu também comecei a viver de verdade, ela concordou. Antes disso, eu só sobrevivia. Eles ficaram em silêncio confortável, vendo o sol descer no horizonte pintando o céu de laranja e rosa. Os anos tinham sido gentis com eles no fim. Tinham tido perdas, claro. Dona Pureza tinha morrido 5 anos atrás. O padre Inácio também já tinha partido, mas as memórias boas permaneciam, aquecendo como brasa. Custódio Tavares tinha morrido 3 anos atrás. Augusto mandou avisar, mas não convidou Cecília para o funeral. Ela não se importou, tinha feito as pazes com aquela parte do passado há muito tempo, não guardava rancor, mas também não fingia sentir algo que não sentia. O pai tinha feito as escolhas dele, ela tinha feito as dela. Assim era a vida. Você acha que a gente teve a mais bela história de amor? Cecília perguntou de repente, lembrando de como as pessoas da vila costumavam descrever o relacionamento deles. Valentim pensou na pergunta. Não sei se foi a mais bela, ele disse honestamente, mas foi a nossa. Foi real. Foi difícil, mas valeu a pena. Foi construída com escolhas conscientes, trabalho duro, compromisso verdadeiro.
E para mim, isso é mais bonito que qualquer conto de fadas. Para mim também, ela concordou, encostando a cabeça no ombro dele. O sol finalmente se pôs completamente, e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Lá dentro da casa, ouviam Miguel preparando o jantar. O cheiro de comida caseira flutuava pelo ar. Em breve, Isabel chegaria da vila. Seria noite comum, jantar em família, conversas ao redor da mesa, risos compartilhados. Era vida simples, mas era vida cheia de amor. E no fim, era tudo o que importava. Muitos anos depois, quando já eram muito idosos, sentados nesse mesmo alpendre que testemunhou tantos momentos importantes, Valentim e Cecília ainda estavam lado a lado. Os cabelos completamente brancos, os corpos fracos pela idade, mas as mãos ainda entrelaçadas, o amor ainda forte. Helena visitava com os netos. Miguel cuidava do sítio que um dia seria dele. Isabel, agora professora respeitada, vinha todos os fins de semana. A casa continuava cheia de vida, de várias gerações reunidas, de amor que se multiplicava. Você foi a melhor coisa que me aconteceu, Valentim disse numa dessas tardes, a voz fraca pela idade, mas firme pela convicção. Nós fomos a melhor coisa um para o outro. Cecília corrigiu gentilmente. Nos salvamos mutuamente. E ele sabia que era verdade. Eles tinham se encontrado quando ambos estavam quebrados, rejeitados, sozinhos. E juntos tinham construído algo bonito. Tinham provado que amor verdadeiro não é só paixão arrebatadora. É escolha diária. É trabalho conjunto. É apoio mútuo nas tempestades. É construir família onde sangue não alcança. É olhar para a pessoa ao seu lado depois de décadas e ainda sentir o coração aquecer. A história deles se tornou lenda em Santa Vitória. As pessoas contavam para os filhos e netos sobre o viúvo solitário e a filha rejeitada que encontraram amor contra todas as probabilidades. Sobre como enfrentaram família poderosa e venceram. Sobre como construíram felicidade verdadeira nos escombros das vidas destruídas. E quando as pessoas perguntavam qual era o segredo, a resposta era sempre simples: respeito, trabalho conjunto e coragem de escolher o amor mesmo quando o mundo inteiro dizia não. Foi essa a mais bela história de amor entre o viúvo solitário e a filha rejeitada que ninguém quis. História que provou que às vezes as pessoas que ninguém quer são exatamente as que merecem ser amadas com mais intensidade. Que rejeição do mundo não define valor. Que solidão não precisa ser permanente. E que amor verdadeiro, quando encontrado, vale cada batalha, cada lágrima, cada momento difícil. Porque no fim, o que importa não é como a história começa. É como ela se desenrola. E Valentim e Cecília escreveram a história deles com coragem, dignidade e amor que resistiu ao tempo e a todas as adversidades. E viveram felizes não porque tudo foi fácil, mas porque enfrentaram tudo juntos.